O bebê escravo sentenciado à morte. A história de Moisés começa em um dos momentos mais sombrios da história dos hebreus no Egito. Sob o reinado do faraó, a opressão sobre o povo hebreu era avassaladora, e nesse cenário de opressão, um bebê nasceu, Moisés. O faraó, temendo o crescimento dos hebreus, emitiu um cruel decreto ordenando que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem lançados no rio Nilo, destinados a uma morte certa. Imagine a angústia de Joquebede, a mãe de Moisés, ao dar à luz seu precioso filho, sabendo que a vida dele estava em perigo desde o momento do nascimento. Ela viu seu bebê como uma luz de esperança em meio à escuridão da escravidão, um presente de Deus em um tempo de provações. A decisão de Joquebede de não ceder ao medo e de não entregar seu filho à morte é uma demonstração de coragem e fé que nos inspira profundamente. Ela escolheu a vida em um mundo que clamava por destruição. Ela protegeu Moisés com amor e com lágrimas nos olhos lançou nas águas do Nilo, confiando na providência divina, esperando contra toda a esperança que Deus interviria. A história de Moisés começa com uma história de um bebê que desafiou a sentença de morte imposta por um poderoso governante e foi destinado a cumprir um propósito divino que mudaria a história de uma nação. Essa narrativa nos ensina que mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé e a esperança podem prevalecer. E Deus muitas vezes escolhe os mais improváveis para cumprir seus planos grandiosos. O plano ousado de Joquebede para salvar a vida de Moisés é um dos momentos mais tocantes e emblemáticos da história bíblica. Ela não apenas trouxe à luz um filho durante o período de grande opressão, mas também usou sua criatividade, fé e determinação para proteger seu bebê da terrível sentença de morte imposta pelo faraó. Joquebede, movida pelo amor de mãe e pela crença inabalável em Deus, não aceitou passivamente o destino cruel que aguardava seu filho. Ela construiu um cesto de juncos e impermeabilizou-o com betume, garantindo que fosse à prova d'água. Esse ato de engenhosidade foi um reflexo de sua determinação em dar ao seu filho uma chance de sobreviver, apesar das circunstâncias devastadoras. Colocar o cesto nas águas do Nilo não foi apenas um ato desesperado, mas também um ato de confiança profunda em Deus. Joquebede entregou seu filho à providência divina, acreditando que Deus guardaria e guiaria a jornada de Moisés. Essa mãe exemplar nos ensina que a fé pode nos impulsionar a realizar atos extraordinários, mesmo quando tudo parece perdido. A história inicial da vida de Moisés é um testemunho do amor incondicional de uma mãe e de sua crença inabalável em Deus, mesmo diante das adversidades mais sombrias. Ela nos lembra que quando confiamos nossa vida e a vida de nossos entes queridos nas mãos de Deus, podemos superar as maiores adversidades e testemunhar seu plano divino se desdobrar. O plano ousado de Joquebede não apenas salvou a vida de Moisés, mas também abriu o caminho para o cumprimento de um destino grandioso e a libertação de uma nação inteira. A história de Moisés nos leva a um dos maiores paradoxos da vida. Esse bebê hebreu destinado à morte nas águas do Nilo encontrou seu destino de maneira extraordinária quando foi milagrosamente resgatado por ninguém menos que a filha do faraó, a herdeira do trono do Egito. Esse momento não apenas demonstra o poder de Deus em transformar situações desesperadoras em oportunidades surpreendentes, mas também revela a soberania divina sobre o destino humano. Moisés cresceu no luxo do palácio real, recebendo a melhor educação e treinamento militar que o Egito tinha a oferecer. Ele se tornou um príncipe do Egito, um membro da família real em um dos maiores impérios da época. Esse período de sua vida é marcado por contrastes impressionantes, de um bebê indefeso nas águas do Nilo a um jovem educado na ciência e na sabedoria egípcias. A providência divina se revela de maneira notável aqui. Deus estava claramente preparando Moisés para um propósito maior, mesmo quando o próprio Moisés estava inconsciente desse plano. Esse período na corte egípcia foi uma escola de vida que equipou Moisés com habilidades e conhecimentos que seriam fundamentais em sua missão futura de liderar o povo hebreu à liberdade. Essa fase da vida de Moisés também nos ensina que Deus muitas vezes trabalha nos bastidores, orquestrando eventos e circunstâncias aparentemente ordinárias para cumprir seus planos extraordinários.
A história de Moisés nos lembra que nossa jornada pessoal pode estar guiando-nos para um destino que ainda não compreendemos completamente, mas que Deus está preparando para nós, assim como preparou Moisés para a sua missão épica. O episódio em que Moisés matou um oficial egípcio para salvar um escravo hebreu é um ponto crucial na vida do futuro líder de Israel. Esse ato corajoso não apenas ilustra a determinação de Moisés em defender a justiça, mas também lança luz sobre os conflitos internos que ele enfrentou em relação à sua identidade e ao seu papel na libertação do seu povo. Ao testemunhar a brutalidade infligida a um escravo hebreu, Moisés não pôde ficar indiferente. Seu coração ardeu com compaixão e justiça. Ele tomou uma ação audaciosa, matando o oficial egípcio para salvar o compatriota hebreu. Esse ato não apenas colocou sua própria vida em perigo, mas também desencadeou uma série de eventos que mudariam sua vida para sempre. Moisés teve que fugir para Midian para escapar da ira do faraó, que se tornou ciente de seu crime. Esse exílio forçado, embora cheio de incertezas, marcou o início de uma nova fase na jornada de Moisés. Ele deixou para trás o luxo da corte egípcia para viver uma vida humilde como pastor de ovelhas em Midian. Essa transição da realeza egípcia para a vida pastoral nas terras estrangeiras foi, sem dúvida, um teste de fé e humildade para Moisés. Ele teve que se adaptar a uma realidade completamente diferente, longe do poder e da influência que uma vez conheceu. No entanto, essa fase de sua vida foi fundamental para prepará-lo para o chamado divino que estava por vir. O episódio da morte do oficial egípcio e a subsequente fuga de Moisés destacam a complexidade de sua jornada e a luta entre suas duas identidades, a de príncipe do Egito e a de filho de hebreus. Essa luta interna seria uma parte central de sua história ao liderar os hebreus rumo à liberdade. Após sua fuga do Egito e a morte do oficial egípcio, Moisés encontrou refúgio nas terras de Midian. Nesse novo capítulo de sua vida, ele experimentou uma transformação notável, tanto pessoal quanto espiritualmente. Sua história de casamento com Zípora e vida como pastor de ovelhas é uma parte fundamental de sua jornada, destacando a importância da humildade e do tempo de preparação antes de seu chamado divino. Moisés, uma vez príncipe do Egito, agora estava longe das intrigas da corte e das pompas reais. Ele se casou com Zípora, uma mulher midianita, e assumiu a profissão humilde de pastor de ovelhas. Esse período de sua vida pode parecer um contraste marcante com seu passado de poder e influência, mas na verdade foi um período de reflexão e preparação. A vida como pastor de ovelhas proporcionou a Moisés a oportunidade de aprender lições cruciais sobre liderança, cuidado e responsabilidade. Ele cuidava das ovelhas com diligência e protegia-as de perigos, desenvolvendo qualidades de liderança que mais tarde seriam cruciais para guiar o povo de Israel. Além disso, esse período de humildade e isolamento foi um tempo de reflexão e autoexame para Moisés. Ele estava distante das distrações da vida na corte e podia se conectar mais profundamente com sua fé e identidade hebraica. O deserto e as vastas paisagens de Midian ofereceram um cenário propício para a contemplação e para buscar a presença de Deus. Essa fase de sua vida também o preparou para o encontro divino monumental que estava por vir no Monte Horebe. Moisés estava prestes a ser chamado por Deus para uma missão que mudaria o curso da história. E esse tempo de preparação no deserto desempenhou um papel crucial em sua prontidão espiritual e emocional. O Monte Horebe é o cenário de um dos encontros mais marcantes da história bíblica, o momento em que Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Este evento transcendental não apenas mudou a vida de Moisés, mas também lançou as bases para a libertação de todo o povo de Israel, transformando-o em um marco espiritual de importância duradoura. Quando Moisés estava ocupado pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro no deserto de Midian, ele se deparou com uma sarça que estava em chamas, mas que não se consumia. Esse fenômeno extraordinário capturou sua atenção e o levou a se aproximar. Nesse momento crítico, Deus escolheu se revelar a Moisés. A voz de Deus emanou da sarça ardente, chamando Moisés por seu nome. Moisés, Moisés, Deus disse, e com essas palavras, ele estabeleceu uma conexão direta com seu servo escolhido. Esse ato divino de chamar Moisés por nome tinha um significado profundo.
pois mostrava o conhecimento íntimo de Deus sobre a vida de Moisés e seu interesse pessoal em seus assuntos. O encontro no Monte Horebe revelou o plano divino a Moisés. Deus revelou sua missão para Moisés. Ele seria um instrumento através do qual Deus libertaria os filhos de Israel da escravidão no Egito. Esta missão, que parecia monumental e impossível, foi entregue a Moisés com uma promessa de presença divina constante: eu estarei contigo. A sarça ardente que queimava sem consumir-se simboliza o poder de Deus em meios aparentemente frágeis e humildes. Assim como a sarça ardente não foi destruída pelo fogo, Moisés seria protegido e capacitado por Deus para cumprir seu papel como líder e libertador. Este evento também nos lembra que Deus muitas vezes escolhe os instrumentos menos prováveis para realizar sua vontade, destacando a importância da obediência e da fé na jornada espiritual. Após o encontro transformador no Monte Horebe, Moisés aceitou a missão divina de liderar o povo de Israel à libertação do Egito. Seu retorno ao Egito e o subsequente confronto com o faraó desencadearam uma série de eventos épicos que demonstraram tanto o poder sobrenatural de Deus quanto a fidelidade inabalável de Moisés. Moisés, com a orientação divina, enfrentou corajosamente o faraó, o governante mais poderoso da época, e exigiu a libertação de seu povo. No entanto, o faraó, endurecido em seu coração, recusou-se a libertar os hebreus, desencadeando uma série de eventos extraordinários, as 10 pragas. Cada praga foi um sinal do poder inigualável de Deus sobre os deuses egípcios e a natureza, das águas transformadas em sangue ao enxame de rãs, dos insetos devastadores à morte dos primogênitos. Cada praga foi um lembrete de que nenhum poder humano ou divino podia se igualar ao Deus de Israel. Essas pragas não apenas puniram o faraó por sua dureza de coração, mas também serviram como um teste de fé para o povo hebreu, que testemunhou a intervenção divina em seu nome. Moisés, durante esse confronto épico, demonstrou uma fidelidade inabalável a Deus, uma liderança firme. Ele enfrentou o faraó repetidamente, mesmo quando as pragas se tornaram cada vez mais devastadoras. Sua persistência e confiança em Deus foram um exemplo inspirador de obediência e compromisso. Finalmente, a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios, convenceu o faraó a permitir a partida dos hebreus. O povo de Israel foi libertado da escravidão após séculos de opressão, cumprindo a promessa feita a Abraão de que sua descendência seria numerosa e herdaria a terra prometida. A libertação de Israel e a travessia do Mar Vermelho representam os momentos culminantes da jornada de Moisés como líder e do poder divino em ação. Esses eventos extraordinários não apenas demonstraram o poder de Deus em proteger e guiar seu povo, mas também reafirmaram a importância da fé inabalável e da obediência a Deus. Após as 10 pragas, o faraó finalmente consentiu em libertar os hebreus, e eles partiram do Egito com grande expectativa e a esperança de uma vida livre na terra prometida. No entanto, sua jornada foi rapidamente interrompida quando se encontraram diante do Mar Vermelho. Com o exército egípcio em perseguição, parecia que eles estavam encurralados e sem saída. Foi nesse momento crítico que Moisés, inspirado por Deus, estendeu sua mão sobre as águas do Mar Vermelho e um milagre incrível aconteceu. As águas se separaram, abrindo um caminho seco no fundo do mar para que os filhos de Israel atravessassem. Esse ato sobrenatural não apenas demonstrou o poder divino sobre a natureza, mas também simbolizou a liberdade e a redenção do povo hebreu. Enquanto os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, as paredes de água se mantinham firmes ao seu lado e eles testemunharam a glória de Deus em ação. No entanto, quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas voltaram a se fechar, engolindo os perseguidores. A travessia do Mar Vermelho não apenas libertou os hebreus, mas também marcou a derrota final do faraó e seu exército. Moisés liderou seu povo com fé inabalável nesse momento crítico, provando que a obediência a Deus traz vitória. Sua confiança e fidelidade inspiraram os israelitas a segui-lo e a confiar na orientação divina, mesmo quando enfrentavam obstáculos aparentemente intransponíveis. Após a libertação do Egito e a travessia miraculosa do Mar Vermelho, o povo de Israel embarcou em uma jornada épica que duraria 40 anos pelo deserto. Essa peregrinação foi um período marcado por desafios, provações e, acima de tudo, pela manifestação contínua da presença e providência de Deus. Durante essas 4 décadas, Deus não abandonou o seu povo, mas, ao contrário,
sua presença estava sempre visível. Dois milagres notáveis destacam a constante provisão divina nesse período: o maná do céu e a água da rocha. O maná era um alimento celestial que Deus enviava diariamente para sustentar os israelitas em seu deserto. Eles acordavam todas as manhãs com o maná espalhado pelo chão como orvalho. Esse maná era uma dádiva de Deus que os nutria e os mantinha vivos durante toda a jornada no deserto. No entanto, também era uma lição sobre a dependência de Deus, pois Deus instruiu o povo a coletar apenas o suficiente para o dia, exceto no sexto dia, quando coletavam o suficiente para o sábado. A água da rocha é outro milagre notável que ocorreu durante a peregrinação no deserto. Em um momento de desespero e sede, quando o povo clamou por água, Moisés, por orientação divina, golpeou uma rocha e dela jorrou água fresca e abundante. Isso não apenas saciou a sede dos israelitas, mas também demonstrou que Deus estava sempre pronto para prover, mesmo nas situações mais extremas. Esses milagres não apenas supriram as necessidades físicas do povo, mas também simbolizaram a fidelidade e o cuidado de Deus. Eles lembraram os israelitas de que, apesar dos desafios do deserto, Deus estava com eles, guiando-os e sustentando-os. Esses milagres também ensinaram lições importantes sobre fé, obediência e dependência de Deus. A peregrinação no deserto foi um período de purificação e preparação para o povo de Israel, onde aprenderam a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Durante esses 40 anos, eles enfrentaram desafios, tentações e momentos de desânimo, mas também testemunharam milagres inegáveis que confirmavam a presença divina em sua jornada. O momento em que Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai é um dos eventos mais significativos e sagrados da história bíblica. Esses mandamentos dados por Deus estabeleceram os princípios morais e éticos que serviriam como a base da vida espiritual e social de Israel. A entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai não apenas moldou a identidade do povo de Israel, mas também reforçou o compromisso de Moisés com a justiça e a adoração a Deus. Após a travessia do Mar Vermelho e a peregrinação no deserto, o povo de Israel chegou ao Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Ali Deus chamou Moisés para subir ao topo da montanha, onde ele revelaria sua vontade divina de maneira extraordinária. Moisés subiu ao monte com reverência e temor, pronto para receber as instruções diretas de Deus. No topo do Monte Sinai, Moisés foi envolto em uma nuvem espessa e, diante de toda a congregação de Israel, ouviu a voz de Deus proclamar os 10 mandamentos. Esses mandamentos eram uma mistura de orientações morais e éticas que abordavam a relação das pessoas com Deus e umas com as outras. Eles não apenas definiam como Israel deveria adorar a Deus, mas também delineavam princípios cruciais para a justiça, a honestidade, o respeito aos pais e ao próximo e a santidade do sábado, entre outros. A entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai marcou o compromisso solene entre Deus e o povo de Israel. Os mandamentos não eram apenas um conjunto de regras, mas um pacto que estabelecia a responsabilidade mútua. Israel se comprometeu a obedecer a Deus e a seguir seus mandamentos, enquanto Deus prometeu proteção, orientação e bênçãos. Esse evento também ressaltou o compromisso de Moisés com a justiça e adoração a Deus, como mediador entre Deus e o povo. Moisés desempenhou um papel fundamental na transmissão dos mandamentos e na liderança espiritual de Israel. Sua dedicação à justiça e à obediência aos mandamentos era evidente em sua vida e em seu desejo de conduzir o povo pelo caminho correto. O episódio em que Moisés pede para ver a glória de Deus é um momento profundo de busca espiritual e intimidade com Deus. Essa passagem não apenas revela a sede de Moisés por uma conexão mais profunda com Deus, mas também resulta em uma das revelações mais significativas do nome de Deus. É o Chamar, que significa Deus presente. Esse evento enfatiza a importância da comunhão íntima com Deus. Moisés havia subido o Monte Sinai para receber instruções divinas, e ele já tinha experimentado encontros poderosos com Deus na forma de nuvens espessas e relâmpagos. No entanto, seu desejo por uma compreensão mais profunda de Deus o levou a fazer um pedido ousado. Ele pediu a Deus que lhe mostrasse sua glória. Em resposta ao pedido de Moisés, Deus revelou sua glória de uma maneira única. Ele não mostrou sua forma física, pois nenhuma criatura poderia ver a face de Deus e sobreviver. Em vez disso, Deus passou adiante de Moisés e proclamou seu nome e sua natureza. Ele disse: o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade,
que usa da beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Além disso, Deus revelou o seu nome, El Shammah, que significa Deus presente. Esse nome enfatiza a realidade da presença de Deus com seu povo em todos os momentos, em todos os lugares. Ele não é um Deus distante, mas um Deus que está constantemente ao lado de seus filhos, guiando-os, sustentando-os e perdoando-os. O pedido de Moisés e a revelação de El Shammah destacam a importância da intimidade espiritual e do relacionamento com Deus. Moisés não estava satisfeito com apenas conhecer os mandamentos e as regras. Ele ansiava por uma conexão mais profunda com o coração de Deus. Isso nos lembra que a busca por uma compreensão mais profunda de Deus e sua natureza é uma parte fundamental da jornada espiritual. A revelação de El Shammah também enfatiza o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Ele não é apenas um Deus de justiça, mas também de compaixão e perdão. Essa compreensão de Deus como presente e amoroso é um lembrete de sua disposição em caminhar ao nosso lado, mesmo com nossas falhas e fraquezas. Em resumo, o pedido de Moisés para ver a glória de Deus e a revelação de El Shammah são lembretes poderosos de que a busca pela intimidade com Deus é uma parte vital da jornada espiritual. Eles nos lembram que Deus não é apenas um Deus de justiça, mas também um Deus de amor, graça e presença constante em nossa vida. Essa revelação transformadora moldou não apenas a compreensão de Moisés sobre Deus, mas também a compreensão de Deus em relação ao seu povo, estabelecendo um alicerce sólido para o relacionamento entre Deus e Israel. A morte de Moisés no cume do Monte Nebo é um evento carregado de significado e ensinamentos profundos. Este momento final na vida de Moisés encapsula muitas das lições e temas que permearam sua jornada e liderança ao longo dos anos. É uma lição sobre obediência, confiança em Deus e a importância de perseverar, independentemente das circunstâncias finais. Depois de conduzir os filhos de Israel por 40 anos no deserto, Moisés finalmente chegou às fronteiras da terra prometida. No entanto, devido a uma desobediência anterior, quando Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha para obter água, e ele a golpeou em vez disso, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. No cume do Monte Nebo, Deus permitiu que Moisés visse a terra prometida à distância. Ele contemplou a terra que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó, a terra da promessa que ele havia guiado o povo a alcançar. No entanto, Moisés não teve permissão para entrar nela. Em vez disso, ele teve um vislumbre final daquilo que ele havia ansiado por toda a sua vida, mas que nunca experimentaria pessoalmente. A morte de Moisés no Monte Nebo carrega várias lições profundas. Primeiro, obediência a Deus. Moisés, apesar de ser um líder piedoso e fiel, cometeu um ato de desobediência no deserto. Isso demonstra que mesmo os líderes e os justos podem errar e que a obediência a Deus é fundamental em nossa jornada espiritual. Deus leva a sério a obediência aos seus mandamentos e promessas. Segundo, confiança em Deus. Moisés confiou na soberania de Deus, mesmo quando sua jornada chegou ao fim. Ele aceitou a decisão divina com humildade e não protestou contra o veredito de Deus. Isso nos ensina que confiar na providência de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, é fundamental. Terceiro, perseverança e propósito. Moisés liderou o povo de Israel com dedicação e perseverança ao longo de 40 anos. Sua jornada, embora não tenha culminado com a entrada na Terra Prometida, teve um propósito maior: conduzir o povo até o limiar da Terra da Promessa. Isso nos lembra que, mesmo que não vejamos os frutos de nosso trabalho, nosso serviço fiel a Deus tem um propósito divino. E quarto e último, a importância da promessa. A visão da Terra Prometida que Moisés teve no Monte Nebo reforçou a importância da promessa de Deus. Isso enfatiza que as promessas de Deus são verdadeiras e que, mesmo que não as vejamos completamente cumpridas em nossa vida, podemos confiar que Deus as cumprirá em seu tempo e de acordo com sua vontade. Em resumo, a morte de Moisés e sua visão da Terra Prometida nos ensinam a importância da obediência, da confiança em Deus e da perseverança em nossa jornada espiritual, independentemente das circunstâncias finais. Moisés, o grande líder e servo de Deus, partiu com a visão da promessa que ele ajudou a conduzir, deixando um legado de fé e dedicação que continua a inspirar gerações. Que Deus te abençoe.